Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó e através dele, essas bênçãos alcançavam os seus familiares, que assim também venha a ser através da sua vida. Que a bênção de Deus na sua vida hoje, nessa noite, através de você, alcance todos os seus familiares. Você crê? Nós estamos em uma noite profética. Eu costumo ensinar aqui para as pessoas que no mundo espiritual, datas, números, horários têm uma força muito grande. E nós estamos na noite do dia 7. A data de hoje é uma data profética. A Bíblia diz que Deus consagrou e abençoou o dia 7. E você que está aqui, eu tenho uma palavra para você. Preste atenção. Eu já estou aqui, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. O que Ele está me tocando para eu falar aqui para você. Eu estou falando, eu sei que tem pessoas que estão aqui que financeiramente, hoje, nessa noite, hoje, financeiramente, você não tem nada. Eu estou falando com pessoas que hoje, nessa noite, você está vivendo um tempo de humilhação. Se você sentar com alguém para contar a sua vida, a pessoa chora, que tem gente assim. Mas Deus me toma para dizer para você que está aqui agora, tu não tens ideia, minha filha. Tu não tens ideia, meu filho, do que eu estou para fazer na tua vida. Manda te dizer o Senhor. Aleluia. Eu quero que você preste atenção a tudo que eu vou falar, tudo que eu vou entregar nessa noite da parte de Deus. Eu quero primeiro que você escreva aí abaixo: Senhor, eu creio nas tuas promessas para a minha vida. Primeira coisa, faz isso. Escreve aí abaixo: Senhor, eu creio nas tuas promessas para a minha vida. O nome disso é legalidade espiritual. Tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você escreve, você dá legalidade espiritual. Escreva aí, por favor. Você que está entrando aqui pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, que Ele te livre de todos os males. Você precisa entender os recados, os sinais que o mundo espiritual está tentando te passar. Quando uma pessoa vem para uma corrente de oração, acontece algo e ela vem parar em uma corrente de oração, é o mundo espiritual, ele dando um sinal à pessoa. Qual sinal? Que Deus está te livrando de algo, que Deus está te guardando, que Deus está tirando uma falsidade, que Deus está para te revelar algo que está oculto aos seus olhos. Então, não tenha isso como uma coincidência. Deus está trazendo você aqui porque Ele quer cuidar de você. Aqui não é sobre religião, sobre placa de igreja, que é sobre Deus e sobre a sua palavra. Se você diz assim: bispo, ore, coloque o meu nome na corrente de oração, nessa corrente de oração para vocês estarem todos os dias orando, apresentando o meu nome para Deus. Eu vou colocar assim, eu vou te ensinar como fazer isso. Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. Só isso, gratuito, não paga nada. Quando você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever e registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Tá bom? Clique na palavra inscrever-se. Peço também que você clique no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Você que já fez o seu propósito profético, faz agora o seu propósito da intercessão, tá? E que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas,
todos que são mais que vencedores, que puderem, faz o propósito aqui agora. E que Deus te dê a vitória e na área da sua luta, da sua vergonha, Deus te faça um mais que vencedor. Eu tenho uma palavra para você. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Para um pouco o que você está fazendo. Se você está, bispo, eu estou fazendo algo aqui, não posso parar, mas então preste atenção que eu vou te falar. Porque tem pessoas que hoje, nessa noite, Deus escolheu essa noite para marcar a sua vida. Olha a palavra que Deus mandou eu te entregar. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu estou falando aqui com você, acredite, eu estou todo arrepiado aqui, porque o que Deus está falando no meu coração é muito forte. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para confundir as que são. Eu sei que tem pessoas que estão aqui agora que você se sente pequeno, que as pessoas te maltratam, te humilham pela sua condição, pelo que você está passando, por aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu sei que tem gente que está aqui e gente que vai entrar pela primeira vez, que tem se sentido, sabe, um farrapo, que está se sentindo uma humilhação só na vida, que a sua vida é chorar, que a situação que você está passando é tão séria que já está mexendo no seu emocional, no seu psicológico e na sua autoestima. Porque quando a situação da pessoa, problema se levanta, que mexe no emocional, mexe no psicológico, mexe também na autoestima, e a pessoa começa a se ver como nada, a pessoa começa a se ver como uma pessoa, sabe, desprezada, desmerecida. Mas se eu disser para você que Deus, ele pega essas pessoas e ele exalta. Se eu disser para você nessa noite que Deus está trazendo você aqui para te dizer, estou te marcando hoje. Estou te marcando hoje e farei uma obra na tua vida que você não tem ideia. Você acredita? Você acredita no que eu estou te entregando? Você toma posse? Quando eu leio essa palavra aqui, me vem várias pessoas várias pessoas na minha mente. Primeira delas, tu lembra da passagem bíblica de Naamã? Que ele era um comandante, alta patente do exército, um homem rico, renomado, mas ele tinha uma lepra, ele era leproso. E naquela época não tinha cura. Não tinha cura. E aí a Bíblia diz, que ele vai até o profeta. Ele sai de onde ele estava, ele vai até o profeta. Chegando até o profeta dá uma direção. As pessoas pregam muito isso, nós pregamos muito isso. O milagre de Naamã, um milagre. E o profeta disse, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ser curado. Num primeiro momento ele não quis, ele desfez, porque ele se achava, eu dar mergulho nesse rio, essas águas barrentas. No primeiro momento ele não fez, mas depois ele deu 7 mergulhos e ele foi curado. Se fala muito nisso, e é muito forte esse ato profético. Ele dá 7 mergulhos, quando ele resolve dar ouvido à direção do homem de Deus, ele é curado. Mas como foi que isso começou? Como foi que isso começou? O que aconteceu para Naamã bater na porta do profeta? Aí que é, algo tremendo. Aí que é os mistérios de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que na casa de Naamã tinha uma moça, uma menina, uma jovem que trabalhava lá. Uma moça que trabalhava lá.
uma moça que ninguém dava nada, uma moça que, sabe, ela trabalhava lá e naquela época, né, naquela época não é como é hoje. Então era tratada como um nada, como ninguém. Ela foi levada para lá como escrava, para trabalhar. Eu não estou falando de um trabalhador normal, estou falando de uma pessoa que foi levada para aquela casa como escrava, para trabalhar lá. E ela via aquele homem leproso. E você sabe que a lepra é contagiosa. A lepra, né, se a pessoa tiver contato, ela pode passar para outras pessoas. Tanto que quem tinha lepra tinha que ficar, naquela época, isolado. E aquela jovem, aquela menina, que ninguém dava nada, ela foi o instrumento. Está aqui a Bíblia. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Aquela menina que... E tem mais. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas. Às vezes Naamã nem sabia o nome dela. Às vezes Naamã nem um bom dia dava para aquela menina, sem saber que era aquela menina que ia ser o canal da cura do milagre dele. Porque aquela menina, ela chegou para a esposa de Naamã e disse: se o meu senhor, chamavam assim antes, se o meu senhor fosse até a minha terra, lá tem um profeta. E se ele fosse até lá, o profeta colocaria a mão sobre ele e ele seria curado. A esposa de Naamã, quando ouviu ela falar isso, falou para Naamã, porque não tinha mais o que fazer, não tinha cura, então a pessoa tenta de tudo. Então quando ela disse, olha, a menina que trabalha aqui disse que tem um profeta em tal lugar e se você for lá, você vai ser curado. Ele pegou tudo e foi. Então ele foi curado, ele recebeu o milagre, ele recebeu a vitória, ele deu 7 mergulhos, Deus fez um reboliço, mas começou como? Como começou? Através de uma menina que ninguém dava nada, que ninguém dava nada. Eu estou dizendo aqui com todas as letras, que aqui tem pessoas que ninguém dá nada, mas você está para viver um reboliço muito grande na sua vida, por isso que eu digo, não abaixa a tua cabeça, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo, sabe, se sentindo um nada, um ninguém. Se apega, continua se apegando, continua orando, continua pedindo misericórdia a Deus. Todos os dias começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Eu lembro também, lendo esses versículos, de Davi. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Deus falou para o profeta, vai na casa de Jessé, um dos filhos dele é o meu escolhido. E o profeta foi na casa de Jessé, que era pai de Davi. E o profeta disse, Deus mandou eu vir aqui para derramar o óleo sobre a cabeça de um dos seus filhos. Por isso que o Salmo 23 diz, unge minha cabeça com óleo. Aleluia! Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Por isso que o Salmo 23 fala isso. Você entende, ovelha querida? Então a Bíblia diz que Deus falou para o profeta, vai na casa de Jessé. Um dos filhos dele é o meu escolhido. Quando o profeta fala isso para Jessé, Jessé chama um, aí entra um alto, forte. E aí quando o profeta olha, vê um rapaz alto, forte, o profeta achou que era ele. E aí essa palavra me toca muito, é muito forte. Porque quando o profeta olhou para ele, o rapaz com aparência alto, e aí o profeta falou assim, deve ser esse. Deus falou, não, não é esse. Eu rejeitei ele. Eu rejeitei ele, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Sabe qual é o problema da religião? A religião ensina e exige que as pessoas sejam perfeitas,
Deus nunca te pediu nem me pediu para ser perfeito, porque Deus sabe que perfeito e bom e santo só Ele. Deus não vai pedir perfeição de uma pessoa que é imperfeita. Deus só quer uma coisa de você: sinceridade. O que Deus detesta é hipocrisia. O que Deus detesta é falsidade. É a pessoa olhando para a outra e dizendo: eu gosto muito de você. Você para mim é uma irmã, você para mim é um irmão, e por trás está tramando contra a vida da pessoa, está querendo fazer o mal contra a vida da pessoa. É isso que Deus não gosta, é isso que Deus detesta. Sabe, a pessoa que diz: você para mim é mais do que uma irmã, e está tentando fazer o mal, prejudicar, invejando a pessoa. Você entende o que eu estou falando? Então Deus não vê, não se importe com o que as pessoas acham ou pensam de você, mas se importe com que Deus, se importe em agradar a Deus. A Bíblia diz que quando o profeta olha para um dos filhos dele que vê, ele achou que era aquele rapaz e Deus falou: não é esse. Eu rejeitei ele, eu olhei para o coração, eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo diferente, eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. E a Bíblia diz que foi chegando um, e aí o pai de Davi disse: todos estão aí. E Deus falou para o profeta, no coração do profeta: não é nenhum desses. Aí o profeta disse: não estou entendendo. Está faltando alguém aqui? Está faltando alguém? Porque Deus não se engana. Deus disse que nessa casa tem um escolhido. Só que ele não me revelou nenhum desses. Aí o pai disse: tem Davi, o mais moço, está cuidando das ovelhas. Nem o pai dava nada por Davi. E aí o profeta disse: manda chamar esse rapaz lá. Manda chamar. E quando Davi entra, o mais moço, quando Davi entra, Deus fala ao coração do profeta: unge a cabeça dele. Você está diante do meu escolhido. É muito forte. Unge a cabeça dele, fica de pé e unge a cabeça dele, porque você está diante do meu escolhido. Por isso que o Salmo 23 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Os primeiros a verem, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Os primeiros a verem Deus te abençoar, Deus te exaltar, Deus mudar a tua sorte. Os primeiros a verem serão aqueles que te desprezaram. Não, você não vai humilhar ninguém não, porque seu coração não é assim, você vai ajudar. Mas as pessoas que te humilharam, que te desprezaram, que te trataram como nada, porque Deus é fiel, serão os primeiros a ver Deus te honrar. Unge minha cabeça com óleo. Quem diria? Quando Golias se levantou, o pai de Davi mandou todos os irmãos para a batalha, mas Davi não, porque Davi não tinha estatura, Davi era pequeno. E quando Davi ele levava comida para os irmãos na batalha. E quando Davi levava comida para os irmãos, Davi perguntava: como é que está a batalha, a guerra? Os irmãos diziam: o que é que você está fazendo aqui? Por que você não foi embora ainda? Por que você não foi embora ainda? Por que você não foi embora ainda? Cuidar das ovelhas, está fazendo o que aqui? Mas os irmãos não sabiam que era aquele garoto que Deus ia usar para derrubar o gigante. Davi ele chegou para o rei e disse: meu rei, deixa eu lutar contra o gigante. O rei olhou para Davi e disse: você não tem como, meu filho. Você é muito jovem, você não tem estatura. Golias é muito grande, é um gigante. E Davi disse: meu rei,
Eu estava, eu tô emocionado, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou fazendo algo aqui por obrigação para passar tempo. Eu amo a palavra de Deus, eu sinto Deus aqui. Eu estou sentindo que tem gente sendo marcada nesse momento com a unção de reviravolta. Davi disse para o rei: meu rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Se levantou um leão para devorar as ovelhas do meu pai. E eu enfrentei o leão e derrotei ele. Depois veio um urso e se levantou para devorar as ovelhas do meu pai. E eu enfrentei o urso. Eu enfrentei o urso e derrotei ele. Meu rei, o Senhor me vê jovem, mas o Senhor não sabe que eu já passei. As guerras que eu já vivi e as vitórias que Deus já me deu. Tem gente aqui que está agora me assistindo, que as pessoas veem você sorrindo, mas não sabe o que você já enfrentou, não sabe o que você já passou. Tem gente que está aqui colocando um sorriso no rosto porque você é muito forte, mas você passou e tem passado uma guerra tremenda, uma luta tremenda, Eu estou chorando, eu estou sentindo Deus porque eu aprendi algo. Eu sei porque eu estou chorando e porque eu estou sentindo isso, porque eu sei que tem gente chorando aí. Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, com 15 anos, um pastor bem idoso, eu perguntei a ele, por que quando eu prego às vezes para alguém, eu sinto e às vezes eu choro? Esse pastor, ele me disse, porque se Deus não tocar em você primeiro, Deus não toca em quem você está ouvindo. Se Deus não tocar em você, Deus não toca em quem está te ouvindo. Quando Deus desce, se a palavra vem de Deus, a presença de Deus, a primeira pessoa a sentir é quem está pregando e depois quem está ouvindo. Por isso que eu estou emocionado aqui, sentindo a presença de Deus. O rei, ele disse, você não tem condição. Mas Davi insistiu, Deus me deu a vitória. Eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, eu vou enfrentar esse gigante. E ele saberá que há Deus em Israel. E aí o rei falou, se você quer, tudo bem. Toma a minha armadura. Toma o meu capacete. Usa aqui a armadura, usa meu capacete, usa a minha espada. Quando Davi coloca a armadura, ele não conseguiu dar um passo. Está aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas. Davi não conseguia dar um passo com aquela armadura pesada. Aí o rei disse, como então? Você não consegue dar um passo com a armadura? Como é que você vai enfrentar o gigante? A lança do gigante pesava 80 quilos, pra você ter uma ideia. Como é que você vai enfrentar o gigante? Então Davi, ele pega um alforje, ele tira o capacete, tira a espada, tira a armadura, e ele vai. Colocando Deus na frente. Aleluia! Eu estou dizendo aqui como profeta, podem não dar nada por você, no seu trabalho, onde você está, na sua rua, na sua família, mas você tem Deus, você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Vá em frente, siga em frente, confie, ore, bote Deus na frente que Ele vai te dar vitória. A Bíblia diz que quando o Golias olha para Davi, diz, o que é isso? O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês colocaram um menino. Eu sou o quê para vocês colocarem um menino para lutar contra mim?
E Davi olha para ele e diz: você vem contra mim com espada, com lança, você vem contra mim com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje saberão que há Deus em Israel. Aleluia. Ainda hoje saberão que há Deus em Israel. Eu estou dizendo que muita gente vai saber que há Deus na tua vida. Muita gente que te desprezou, que negou. Tem gente que está aqui agora me assistindo, que você um dia precisou de um prato de comida e te negaram. Tem gente aqui que já passou por isso. Pode escrever aí. Pessoas até que você já ajudou, quando você precisou, virou as costas. Davi disse: ainda hoje saberão que há Deus em Israel. E aí Davi pega um alforje, bota uma pedra e começa a fazer assim, ó. E dizer: eu vou contra você em nome do Senhor, eu vou contra você em nome do Senhor, eu vou contra você em nome do Senhor. O gigante estava com uma armadura completa, só tinha um lugar que estava descoberto, aqui. Foi justamente onde a pedra, quando Davi lança a pedra bateu. Quando a pedra bateu, o gigante caiu. Sabe o que aconteceu? Aquele menino que o pai não deu nada, que os irmãos não deram nada, que o rei não deu nada, foi o menino que Deus usou para derrubar o gigante. Eu estou dizendo que tem gente aqui agora comigo, que algumas pessoas não dão nada por você, nada, nada, nada. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem é você. E Deus vai te honrar. Repita comigo: Deus vai me honrar, porque Ele conhece o meu coração. Declare: Deus vai me honrar, porque Ele conhece o meu coração. Eu fico observando, ovelha querida. Às vezes, você que me acompanha todos os dias é minha ovelha querida e amada. Às vezes eu faço uma doação para um hospital, para uma pessoa, e sempre tem alguém que quer criticar, né? Sempre vai existir alguém que quer criticar, falar mal. Mas eu prego a palavra de Deus desde os meus 15 anos. E sabe por que hoje eu tenho condição de fazer uma doação para um hospital, como eu já fiz, de R$1 milhão para um hospital? Sabe por quê? Porque Deus me viu lá atrás, Deus me viu pegar alguns jovens, colocar dentro de um carro e bater de porta em porta pedindo alimento. Eu fiz isso. Mas quem me conhece hoje não sabe da minha história. Quem me conhece a partir de agora não sabe da minha história. Aí diz: ele faz isso para parecer, como já falaram, isso e aquilo, mas não sabe que eu faço isso há 20 anos. E quando eu não tinha condição de ajudar, como eu ajudo hoje uma mãe com um valor, um dinheiro, eu ia de porta em porta. Eu lembro que eu tinha um carro que um dia nós arrecadamos tanto alimento que o carro, a suspensão, não sei se você sabe o que tem gente aqui que não sabe o que é isso, a suspensão do carro. É como se fossem as molas do carro. Eu coloquei, arrecadamos, nós íamos em um bairro melhor e levávamos e arrecadávamos alimentos e levávamos em um bairro de comunidade para pessoas carentes. Eu sempre fazia isso. Então Deus me viu lá atrás. E Deus viu o meu coração. E Deus confiou em mim. E Deus viu que o meu coração não é apegado a nada. Por isso que hoje eu faço isso. Mas não é agora, eu faço isso desde que eu prego a palavra de Deus. E eu tenho pessoas que me acompanham do começo do ministério, que sabem disso e viveram isso comigo. De arrecadar alimento, bater em porta e falar: nós somos da Igreja Batista Avivamento Mundial, estamos arrecadando alimento para ajudar pessoas de comunidade carente. Aí uma pessoa dava 1 quilo, 2,
a gente arrecadava e sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Mas você, hoje, quem me conhece hoje não sabe da minha história e critica. A mesma coisa é você. Quem não sabe o que você já passou, as provas, as lutas, que você foi provado e vê você hoje te critica. Mas o que você não pode deixar de entender é que você é uma escolhida, que você é um escolhido. E vão te olhar como um nada, vão te criticar, mas o que importa é você entender quem te escolheu, quem te chamou. Eu vou ler mais uma vez. Deus escolheu as coisas loucas. Deixa eu mudar o fundo aqui. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são nada, para envergonhar as que são. Deus, ele tem um modo lindo de trabalhar. Eu mudei agora aqui o fundo aqui está no celular, dá para você ouvir nesse celular aqui. E eu agora olhando para esse celular que está o fundo aqui, ó, eu falo com você, aí com esse celular aqui eu estou fazendo aqui a oração e com esse aqui eu coloco o fundo, ó. Coloquei, tirei, coloquei de novo. E eu lembrei, no dia 25 de 2019, dia 25 Natal de 2019, Deus falou em meu coração. Mas antes disso, Deus sentiu no coração de fazer uma oração. Deus usou uma pessoa, uma senhora, para me dar uma revelação. Eu nunca tinha visto aquela senhora, eu não era conhecido, eu não era tão conhecido, eu era pastor, eu era bispo, mas de uma igreja, em um bairro, eu não era conhecido. E eu era conhecido no bairro onde havia a nossa igreja. E eu fui em outro lugar que ninguém me conhecia e entrei numa igreja, senti no coração, entrei, sentei na última cadeira. Fiquei. Mas bispo, como é que o senhor prega? O senhor foi para ouvir? É assim. Eu senti vontade, Deus sabe o que faz. Eu sentei na última cadeira. E Deus falou assim, na boca daquela senhora, esse rapaz que está aí. Aí eu olhei assim, eu estava na última cadeira lá. Você pode vir aqui na frente? Aquela mulher começou a falar coisas da minha vida. Deus usou aquela mulher em revelação. Quando aquela senhora, ela já é uma senhora, começou a falar. Sabe quando você não sente nada, parece que você toma uma anestesia, você não sente nada, seu corpo fica paralisado. Eu fiquei assim. Porque quando Deus fala, ele fala de uma forma para você não ter dúvida que é Ele. Se tu tiver dúvida, não foi Deus que falou. Eu não sentia nada do meu corpo. A única parte do meu corpo que eu sentia era meus pés. Eu conseguia mover o dedo assim, mais nada. E aquela mulher começou a me falar e me entregar palavras direcionadas de Deus. E ela disse uma coisa. Ela disse assim, eu não sei o que você faz, mas Deus manda te dizer, moço, que você vai viajar muito pregando a palavra dele. Porém, isso marcou minha vida, nunca esqueci. Porém, a sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Eu fiquei 3 dias pensando isso. Minha voz chegará primeiro que meu corpo. Minha voz chegará primeiro. Eu não entendi. Dia 25 de 2019. O ano era 2019. Eu peguei o celular, lembrei. Eu peguei esse celular aqui. Tá vendo esse celular aqui? Esse celular é antigo. 2019. Então esse celular tem mais de 5 anos. Se eu tirar essa capinha aqui, tá todo rachado.
Tá todo rachado ele. Eu peguei esse celular. Deus falou assim no meu coração: Natal, grave, ore o Salmo 91. Eu não estava entendendo, mas eu senti no meu... Eu não entendia, eu não estava entendendo o que ia acontecer, mas Deus falou no meu coração na noite de Natal para eu fazer isso. E eu lembro como hoje. Eu entrei no meu quarto, peguei esse celular. As pessoas que ouvem a oração do Salmo 91 na minha voz, que hoje é a oração mais ouvida do mundo, foi feita nesse celular que você está vendo aqui. Algumas pessoas acham que é em um estúdio, que foi feita em um estúdio, que foi feita... Não, eu lembro como hoje. Eu peguei esse celular, botei para gravar. Vê se não é assim. Eu falo assim: olá, que Deus e os céus te guardem. O Salmo 91 é a oração e eu começo a falar. Aí eu oro, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu gravei nesse celular. E depois nós colocamos o fundo musical que está vendo aqui no celular. E coloquei aqui no YouTube. E de repente, milhares de pessoas ouvindo, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões de pessoas ouviram. Atualmente hoje, se não me engano, mais de 160 milhões de pessoas já ouviram essa oração. E são tantos testemunhos. Então, o que aquela senhora me falou aconteceu. Sua voz chegará primeiro que o seu corpo. Tem gente em Portugal que ouviu o Salmo 91 e é ovelha. Em Angola, em outros países, Estados Unidos, Itália, Uruguai, vários países. E no Brasil inteiro, cidades que eu nem conheço o nome. Deus cumpriu. E você vê como Deus faz. A oração mais ouvida do mundo foi feita em um simples celular. Eu dentro do meu quarto de oração, eu oro no meu quarto. A minha oração pessoal eu faço dentro do meu quarto. Coloquei e orei. E Deus fez esse reboliço. Então eu quero dizer para você, como, às vezes fala assim, mas meu bispo, eu estou numa situação que eu não sei como não é com você. Deus tem a forma dele, não queira entender como Deus vai fazer, como Deus... Não, isso não é com você, como não é com você. Como é com Deus. A sua parte é acreditar que você é uma escolhida. A sua parte é acreditar que você é um escolhido. É uma pessoa escolhida por Deus. E Ele vai te dar a vitória. Eu sei que tem gente aqui que está assim, ó, como diz aqui, ó, se sentindo pequeno, um nada, pelas lutas, pelas provas. Mas Deus vai te levantar nessa terra para a glória dele. Você crê, você toma posse. Se você crê, levante a mão e diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra, porque ela é para você. E agora, nós vamos orar, e como nós estamos orando, e eu falei aqui sobre ele, nós vamos orar agora o Salmo 91, que é o salmo mais poderoso da Bíblia, uma oração que através dessa oração tanta gente já contou testemunho, já foi abençoado. Não é verdade? Nós vamos orar agora o Salmo 91. Essa palavra foi para você, não duvide. Toma posse, porque Deus já está fazendo. Quando Ele fala, é porque já está tudo preparado e Ele já começou a obra. Nós vamos orar agora. Eu vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar o Salmo 91. Aleluia. Eu gostaria que com muita fé no seu coração você orasse comigo as poderosas palavras e versículos do Salmo 91. Aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Erga uma das suas mãos e declara, Pai, eu creio que o Senhor me escolheu e os teus planos e propósitos hão de se cumprir na minha vida. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz, amém, diga, graças a Deus, glória a Deus. Eu senti muito forte a presença de Deus nessa oração. Senti muito forte. Eu creio que Deus, Ele vai fazer um grande reboliço na sua vida. Creia, confie. Confie no que você ouviu nessa noite. Amém? Antes de você sair, ovelha querida, eu gostaria de pedir a você. Você vai escolher 7 pessoas. 7. E vai compartilhar essa oração. Quando você compartilhar, Deus vai te mostrar quem são as 7 pessoas. Escreva abaixo. Ouça essa oração. É para você. Amém? Coloque o link dessa oração no seu status também. E se você tiver Instagram, marque lá o link nos seus stories. Que Deus te use, que através de você muitas pessoas se aproximem de Deus. E que Ele só te abençoe ainda mais por isso. Meia-noite nós voltamos, tá bom? Orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.